Êxodo 17:8. Isso. Partido 8. E veio Amaleque e lutou com Israel em Refidim. Moisés disse a Josué: escolhe para nós homens e vai, luta contra Amaleque. Amanhã estarei no cume do outeiro com enxada de... Como é que é? O cajado de Deus na minha mão. Então Josué fez como Moisés lhe dissera, e lutou contra Amaleque, e Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E aconteceu que quando Moisés levantou sua mão, Israel prevalecia. E quando ele baixava sua mão, Amaleque prevalecia. Mas as mãos de Moisés estavam pesadas. E tomaram uma pedra e a colocaram debaixo dele. E ele assentou-se nela. E Arão e Ur apoiaram suas mãos, um de um lado e o outro de outro lado. E suas mãos ficaram firmes até que o sol se pôs. E Josué derrotou Amaleque e a seu povo ao fio da espada. E o Senhor disse a Moisés: escreve isto por memorial em um livro e repita-os nos ouvidos de Josué, porquanto eu eliminarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou seu nome Jeová Nissi. 16. Continua? 16, né? Versículo 16, não tem Só até 16. 16. Tem 16. 16. Porque disse, porque o Senhor jurou que o Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Amém. Amém. Tá atrapalhando aí, Gabriel? Continua? Amém, só isso. Só. Acho que é só isso daí, né? Por enquanto, se der, a gente entra na outra parte, no capítulo 18. Mas se por enquanto a gente fica só nessa parte. Amém. Bem, quer comentar alguma coisa do que você veio falar? Posso comentar. É bom, né, para dar uma... Sim, senhor. Eu tô gravando aqui. Ih, não, rapaz. Tô gravando aqui. Se ficar bom, a gente bota no grupo. Se não ficar bom, a gente deleta ele. Então, irmãos, essa é fazer um comentário, né? Vou fazer um comentário breve. Vou dar aqui pro cameraman. Cameraman. Então, fazer um breve comentário. Algumas que eu vou tentar falar. Isso aqui a gente não se lembra, já tem bastante tempo que eu ministrei, né? 2 semanas, minha memória não é igual ao do irmão José. A minha memória já tá falhando. Mas eu vou tentar falar algumas coisas que eu não falei ainda. Boa noite. Eu vou tentar falar algumas coisas que eu creio que eu não toquei. Vou tentar tocar em alguns pontos que eu não tenha tocado ainda. Para acrescentar e os irmãos, né, depois. Então a gente vê, né, irmãos, que a gente está ruminando, né, Refidim, já falamos a primeira parte da água, né, da água que jorrou da rocha, né, já tocamos na semana passada, não gravamos e agora eu resolvi gravar essa parte agora, porque tem irmãos também que não vêm, né, para de repente os irmãos estarem desfrutando também desse ruminar, né, estamos fazendo um ruminar de Refidim. E agora a gente está falando a questão de Amaleque, né? A guerra de Amaleque. Então a gente viu, fazendo uma recapitulação, né, rápida, a gente vê que eles saíram, né, de Sim, estavam no deserto de Sim. Então no deserto de Sim a gente vai ver
a gente vê claramente ali que eles aprendem ao episódio do maná, né? Chove, cai maná do céu. Sim. Então tem essa parte, então eles aprendem a colher maná, eles saem de debaixo da... Antes disso, na estação anterior, eles estavam debaixo do cuidado do ministério, né? E agora eles começam a aprender a colher maná por conta própria, né? Então cai maná do céu, então agora eles vão aprender por conta própria, pegar o seu próprio alimento espiritual, né? Então antes eles precisavam, até então, a gente já comentou em outros estudos que a partir dessas estações de Sir, né, deserto de Sin, começa o período da adolescência espiritual. Então até antes disso a gente estava falando da infância espiritual e por enquanto agora a gente está estudando a parte da adolescência espiritual, né? Até como o Gabriel tocou no domingo aqui também, né? Então a gente vê que a primeira parte é como se a gente tivesse, os filhos de Deus tivessem, né? A gente tem um aspecto da igreja individual, de cada um de nós como indivíduo, e nós temos também um aspecto da igreja coletivo e na cidade, né? Um aspecto coletivo, é outro aspecto diferente. Individualmente, o nosso espírito é o Santíssimo Lugar, que é onde Deus habita, equivale ao Santo dos Santos, né? A nossa alma ao Lugar Santo, e a nossa carne, o nosso corpo é o átrio, né? E também nessa questão da adolescência, é como se a gente estivesse no lugar santo. Quando a gente começa a nossa caminhada cristã, é como se a gente está adentrando, né, as coisas espirituais em direção ao Senhor. Então a gente começa no átrio, a gente toca superficialmente, né? Na adolescência você já está no lugar santo, que é no aspecto da alma, porque o Senhor, ele está, nesse período de adolescência, o Senhor já está trabalhando na alma, né? E depois o Santíssimo, né, que é um lugar mais avançado dos anciãos, que a gente vai tocar mais na frente. Então é um aspecto do lugar santo da alma. Então o que acontece? Em si, quando a gente vê nesse período que chove maná do céu, é uma alegoria, né? Eu acho que eu não falei isso. A gente vê claramente, né, uma alegoria, um tipo, né, de Jesus, como pão vivo que desceu do céu, descendo para alimentar, né, o povo, né, dar vida aos seus filhos. Então essa alegoria do maná, Jesus como pão vivo que desceu do céu, como alimento para nós, né? Então isso aí é a alegoria do maná. Quando a gente já chega aqui nessa estação que a gente já tocou, já semana passada, a gente já ruminou semana passada da rocha que jorra água, né? Então ali já é um tipo, né? Uma alegoria, um tipo da rocha que ela dá água para matar a sede do povo ali, do Jesus como, né, a pedra ferida. A gente viu que eles beberam de uma mesma pedra espiritual, que está lá em Coríntios, e aquela pedra que os seguia, e a pedra era Cristo. Né? Então Cristo, ele é aquela pedra ferida. Né? Então a gente vê que para matar a sede deles, qual era a sede deles? A gente vê que essa água, ela fala do Espírito, a gente já comentou disso. A água está falando do Espírito, João 7,37. Né? No último dia de festa, Jesus se levantou e fala, quem tem sede, vem a mim, né? Aqueles que têm sede, e beba. Né? E do seu interior fluirão rios de água viva. Aí depois fala, e ele falava disso do Espírito que ia dar para a pessoa. Amém. Ia ser, né, derramado, mas por quê? Depois da obra dele na cruz. Então a gente vê que para a água jorrar da rocha, a rocha teve que ser ferida. A rocha, ela não jorrou água antes de ser ferida, ela teve que ser ferida. Né? Então a alegoria de Cristo, como, né, que padeceu ali na cruz, morreu, né, fez aquela obra ali na cruz, o seu sacrifício na cruz, para quê? Para que a gente tivesse o Espírito Santo. Né? Ele morreu no nosso lugar, né? Foi por propiciação para cada um de nós,
derramou o seu sangue para que depois houvesse o derramamento do Espírito, né? Então, outro ponto que a gente vê, que é interessante também, é que no começo, até então, as lutas, todas as batalhas, Deus sempre estava batalhando por eles. Agora essa é primeiro confronto deles mesmos, a primeira batalha deles contra Amaleque. Né? Então pega homens, fala para Josué, pega homens e vai, né, para batalhar contra Amaleque. É a primeira batalha deles. Mas a primeira batalha deles mesmo, então agora já sabem colher maná, né, buscar alimento espiritual, né, pão vivo que desceu do céu, já aprenderam isso, já aprenderam a entrar no descanso. Teve aquelas vacilação lá de Refidim, não é? Alus e antes de Alus. Não. Alus, antes de Alus tem outra agora, tá na ponta da minha língua, mas vem deserto de Sim, Dófica. Dófica, Isso aí. Sim, Dófica, Alus, depois Refidim. Então teve passaram pelo esplendor do mundo, né, em Dófica, depois confusão de homem em Alus, e agora chegaram em Refidim e não tinha água para beber. Aí tem a alegoria da rocha sendo ferida, para poder eles se alimentarem, saciar a sede do Espírito. Então agora já tem Espírito. Então agora, com o Espírito, agora eles vão batalhar. Agora vem Amaleque. Entende? Até então o Senhor estava pelejando por eles. Mas agora o Senhor colocou ele de confronto direto, o povo ali, confronto direto com o inimigo. Permite não. Oi? O Senhor já permite Amaleque. Agora o Senhor permite. Tudo permissão do Senhor. Entende? Então, porque eles já estão nesse nível. Né? Já tem o Espírito. A rocha já foi ferida, já tiveram a provisão da água. Então logo depois ali, estão ainda naquela vacilação ali, mas o Senhor sabe disso. Então agora vem Amaleque, que é uma figura da carne. Né? Então agora, qual é a alegoria? Ainda que o Senhor ele nos dá de beber do seu Espírito, nós temos o Espírito, todo filho de Deus, quando a gente crê, a gente é selado, né, com o Espírito Santo. Amém. E quando nós tocamos na rocha, nós vamos bebendo do Espírito, sendo revestido para a obra do ministério. Né? Então temos o Espírito Santo, mas agora essa batalha aqui vai falar da nossa guerra contra a carne. Sim. Que a Amaleque é um tipo, a gente comentou lá em Refidim mesmo quando eu estudei, né? Da alegoria de Saul, da alegoria de Amã, que a Amã também era a Agagita, descendente de Agag, que é aquele mesmo rei lá que Saul poupou. Então lá no texto de Saul, Agag é um rei, então onde está tipificando ali um governo. Então ali Saul, ele no contexto ali, né, ele estava como o governo de Deus, representante do governo de Deus, que ele era rei de Israel. Então ali ele estava representando ali o trono do Senhor aqui na terra, Saul. Né? Mas o que as nações faziam na época? Quando eles subjugavam nações, a gente vai ver isso até em Babilônia. Eles subjugavam os reis, levavam os reis lá para a terra, depois aquele rei ficava vivendo ali com ele, subjugado ali, servindo no reino lá do rei que conquistou aquela terra ali. Eles não matavam não, aproveitavam os príncipes, tipo Daniel, né? Sadraque, Mesaque, Abednego, os príncipes viravam escravos deles na corte. Uhum. Então eles faziam isso. Então é mais ou menos o que Saul queria fazer, poupou Agag, que é o melhor do rebanho ali, que era para... Isso é para ofertar para o Senhor, os irmãos sabem, mas obedecer é melhor do que sacrificar. E por outro lado, o aspecto, né, que eu quis enfatizar mais, nesse estudo de Refidim, é que ali Saul, como governo de Deus, ele não podia fazer aliança com a carne. Né? Então, mas Saul foi um rei que ele queria agradar o povo, ele não queria agradar a Deus, ele agradava a homens. Né? Então ele estava ali querendo agradar a população ali, o que o povo gostava, queria, ele queria fazer aquilo. Né? Diferentemente de Saul, de Davi. Né? Davi era um homem com coração segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele, primeiro, ainda que com defeito, pecou, teve um monte de problema, que a gente sabe disso, mas o coração de Davi era
né? O reino de Davi era o reino de Deus. Amém. Davi sempre fazia a vontade de Deus. O coração de Davi era agradar ao Senhor, fazer a vontade do Senhor, né? Então, quando Davi governa, a ponto, tu vê que é tão interessante essa questão do governo do reino de Davi, que a gente vai ver, né, a alegoria ali de Jerusalém. O templo ali é o monte do templo é se eu não me engano, é Monte Moriá, não é isso? É Moriá? Moriá. Monte Sião é o monte onde ficava o palácio de Davi. É onde estava a casa de Davi, o palácio do rei. E dali de Sião, ele governava a cidade de Jerusalém. Era de Sião. A ponto hoje você vê muito falando, né, que a casa de Deus está lá em Sião, né? A gente vai para Sião. Então tudo como se aquilo tudo ali virou Sião, porque Sião era onde estava o governo de Deus, o encabeçamento de Deus. A ponto da gente até confundir aquele monte ali como Sião, mas não é Sião, é Moriá. Né? Mas por que se fala que a gente está, né, estamos em Sião, né? Fala até da igreja como Sião, né? Não é isso? Os irmãos falam? Então, porque ali estava o encabeçamento, o governo de Deus ali em Sião. Então, essa questão de Davi. Saul, ele pecou nisso, ele fez aliança com Agag, aquele rei ali ele foi reprovado. Sim. Né? Ele foi reprovado porque não obedeceu a Deus. Então, essa é a tipologia. Que antes, Deus, ele sempre estava pelejando, mas agora, depois que nós bebemos do Espírito, né, para quê? Para a obra do ministério, né, o Espírito recebemos quando cremos, né, no Sim. nosso Espírito. Mas aqui, essa figura aqui, agora bebemos do Espírito para o revestimento do serviço, já para avançar. Né? Então agora, Deus agora não está mais pelejando sozinho. Então, até então, na obra da cruz, Jesus, a gente vê que Jesus ele fez tudo sozinho, não foi isso? Ele foi para a cruz, tomou a cruz sozinho, né? Não foi isso? Ele fez toda a obra sozinho, sem participação do homem. Não teve participação nenhuma. Mas agora ele começa, que ele começa a trabalhar não somente para nós, mas agora ele está trabalhando em nós. Amém. Agora temos o Espírito. Então agora fala para Josué separar homens para ir lá para a peleja. Entende? Porque agora o Senhor está pelejando contra a carne. Mas ele agora está dentro de nós, Amém. nessa peleja. Então essa é a tipologia. Então Deus ele já fez a obra na cruz, trabalhou por nós, foi por nós, para nós por propiciação, porque como a gente comentava aqui, né, o homem não tinha condição nenhuma de sair lá do Egito, né, das garras do diabo, teve que um cordeiro ser sacrificado, só depois que o cordeiro foi sacrificado que o povo saiu. Né? O Senhor ele nos foi por propiciação, não é isso? Sim. Então até ali na cruz ali era só o Senhor. Né? Foi uma obra unilateral, uma aliança unilateral, onde só o Senhor, né, está lá naquela tipologia lá de Abraão, também na aliança com Abraão, que quando Sim. o Senhor vai fazer a aliança com Abraão, né, ele parte o animal ali em duas partes, né, simbolizando ali a aliança, ali o animal morto, sangue ali, né, e os dois tinham que passar no meio ali para firmar uma aliança. E quando, na hora de fazer a aliança lá, caiu um sono lá em Abraão, né? Ele ficou dormindo, ele só viu o Senhor, a coluna de fogo passando pelo meio, quer dizer, porque a tipologia é que a aliança foi unilateral, porque o Senhor sabia que o homem não podia fazer nada. Sim. Então só o Senhor fez, né? Mas a partir daqui agora, nós temos o Espírito, então agora o Senhor ele começa a trabalhar em nós, né? Na vida do crente. Então esse é um aspecto, né? Esse é um aspecto. Fala, né? Vamos ver aqui. Fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Então aqui é a questão também da intercessão, né? Moisés, né, orando, intercedendo ali pelo povo, né? Então tem essa tipologia, né, da peleja contra a carne, mas a intercessão também dos irmãos, e além também disso, ele está fazendo lá o tipo da cruz, né, Moisés? Ele está com os braços abertos,
Quer falar fazer algum comentário? Antes de você entrar nisso daí, é engraçado, Pode é interessante nessa questão de Amaleque, porque Amaleque ele descende de Esaú. Esaú, isso aí. É uma descendência direta de Esaú. É interessante que Esaú significa peludo. Quando a gente vai lá quando a gente vê a questão da purificação do leproso, quando o leproso ele era dado como limpo, ele tinha que raspar o pelo do corpo, tinha que raspar todinho, porque o pelo ele tipifica o velho homem. Né? Quando ele entra, porque quando o leproso ele está limpo, significa que ele era impuro, né? A lepra significa o pecado, e aí para ele entrar no arraial, ele tinha que estar limpo, né? Para ser incluído na igreja, ele precisa, né, ser purificado. Então o leproso ele tinha que raspar todo o corpo, tinha que tirar todo o pelo do corpo, porque o pelo tem essa conotação de velho homem, né? E também tem essa questão de Amaleque, ele é descendência do velho homem. E o outro nome de Esaú é Edom, que é avermelhado, né? Que vem de Adão, que é o que vem da terra. Então Esaú também é adâmico. Então tu vê que Amaleque ele tem toda uma representação negativa, né? Tanto do pecado, do velho homem, Adão, tudo que é negativo, você vê ali em Amaleque, né? Da descendência dele, porque Jacó e Esaú eles descendem de Isaac, não é isso? Isaac. Mas a partir de Jacó, de Esaú já começa algumas nações que perseguem Jacó. Que tem esse significado mesmo, né? Do pecado, da carne, do velho homem. Tem toda essa significação. E é interessante que ele vem mesmo direto, é uma descendência direta, Amaleque é uma descendência direta mesmo de Esaú. Acho interessante isso. Que também tem essa conotação de algo que é adâmico, né? Quando você vai ver, vai começar na questão de tocar naquilo que é espiritual, você tem que lidar com a questão do velho homem, das questões naturais, né? Que Adão vai falar daquilo que é natural. Né? Não é isso? Adão fala do que é natural. Mas o Senhor quer nos introduzir na questão espiritual. Então, Não quer do espírito, né? É interessante porque também a luta vem tudo isso, né? O natural, o velho homem, o pecado, tem toda essa conotação negativa que nos tira de viver uma vida espiritual, né? Por isso que a Bíblia fala que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. É interessante isso aí. Desculpa. Nada, foi muito bom. Bom, os irmãos quiserem falar, acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Amém. A gente vê assim que essa questão do Esaú mesmo que o irmão está falando, né? Até a gente vê lá que com a questão da... Eu esqueci agora a palavra também, que a minha cabeça está uma beleza. Por isso que às vezes eu anoto, tem coisa que eu anoto aqui no cantinho da Bíblia, porque para me ajudar, que aí eu olho, não, está escrito aqui, né? A minha memória está aqui, a caneta é a minha memória, porque senão eu esqueço. Eu esqueci a palavra de Esaú agora que ele trata, é como se fosse com desdém, eu esqueci a palavra que ele nasce, né, é até assim, a gente acha quando a gente fala da primogenitura não, predestinação, eleição, predestinação, a gente que pensa que na eleição, não vou entrar nesse assunto, só tocando assim rapidinho, é que Deus faz vaso para honra e vaso para desonra. Então ele acha que Deus faz que é de nascença, né? Que já uns nascem, que Deus, quando fala que Deus faz vasos para honra e vasos para desonra, acha que é de nascença. Nasce predestinado para o céu e outros nascem predestinados para o inferno. Não importa o que você faça, você vai. Não importa o que você faça. Para quebrar tudo isso, Deus já pega Esaú e faz ele ser o primogênito. De nascença. De nascença ele tinha direito de tudo. Entende? Para a gente ver que não é por nascença. Né? Nós somos eleitos em Cristo. A eleição é predestinada porque Deus, pela presciência de Deus, ele sabe quem vai receber Cristo. Né? Então agora a eleição é que somos eleitos em Cristo. Está lá em Efésios, né? Sim. Eleitos em Cristo, escolhidos nele. Nele nós somos escolhidos, em Cristo. Né? Então Esaú, ele pega tudo, que Deus bota tudo na mão dele. É tudo dele. Tudo dele. Despreza. Tu vê que ele trata com desdém, com desprezo, vem essa descendência que o Gabriel estava falando.
Né? Ele nasce, ele podia ter tudo ali. Tinha primogenitura, a bênção também era dele. A primogenitura ele vende. Troca por... Ele não fez caso. Não fez caso, descaso das coisas, pouco caso das coisas de Deus. Né? De que me equivale primogenitura? Eu estou aqui morrendo de fome. A Bíblia em Hebreus fala que ele trocou por um repasto, né? Prato de lentilha. Rapaz, o direito da... porque não dava valor nenhum aquilo das coisas de Deus. E é dessa descendência aí que vem Amaleque, né? Esaú, Amaleque, é essa descendência toda aí. Despreza o Senhor totalmente. Despreza o Senhor. Né, que é um tipo, né, o tipo da carne, do homem natural, como o Gabriel está falando, né, que anda segundo a carne e não segundo o espírito. Então agora, o tipo, né, agora a gente vai começar a aprender, como a gente fala, a gente está na escola, né, o deserto é a nossa escola. Então a gente começa agora a aprender a andar no espírito. Se vai errar, vai errar. Né? Então a gente está aprendendo a andar no espírito, a perceber o espírito, ter percepção. Então é uma batalha espiritual, dia a dia, constante. A guerra, né, como leu lá em versículo 16, né? E disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. É a guerra do Senhor contra Amaleque, contra o espírito e contra a carne. Vai ser de geração a geração. Ainda que no tipo, né, dos amalequitas, né, Amã, que foi para a forca lá no livro de Ruth, foi o último amalequita que é comentado na Bíblia. Depois de Amã ele é enforcado, a Bíblia não comenta mais com relação a nenhum amalequita, só dali para trás. Né? Mas é o tipo da nossa carne. Né? Sempre, a gente até morrer vai ter essa batalha contra a nossa, do espírito contra a carne. Né? Então agora o Senhor permite essas coisas acontecer, né? Para a gente ver a nossa condição também, quando a gente erra, quando a gente cai, né? Quando a gente vê como a gente está realmente. Né? Te levei para o deserto para te provar, para te humilhar, Deuteronômio 8, para você saber o que está no seu coração, como Deus está te vendo, está te mostrando ali o que Ele está vendo. Então a situação acontece para a gente saber. Como é que eu estou, como é que é o meu nível ali de espiritualidade, como é que está. Às vezes a gente entende, né, alguma coisa, acha que está bem aberta. Mas agora acontece alguma coisa para você ver que não está tão bem assim. É que nem Pedro, né? Pedro, Senhor, se o Senhor for vai, não, eu vou contigo lá também. Pedro, hoje ainda antes do galo cantar, ainda tu vai me negar 3 vezes, Pedro. Hoje mesmo. Pedro não sabia. Na mente de Pedro... Pequena peneirada aí. Na mente de Pedro, tô com o Senhor. Eu vou com o Senhor até a morte. Tá bom. Hoje ainda, vai ser hoje ainda. Tu vai me negar 3 vezes. Não arrumar. Nem demorou. Entende, irmãos? Então esse é o sentido, né, de Moisés ali, Moisés fazendo o tipo da cruz de Cristo, né? Intercedendo, o povo pelejando. Então tem a questão também da intercessão dos irmãos também, um interceder pelo outro, o tipo da cruz, né? E ela quer ficar no chão, deixa ela mesmo. Ela quer ficar aí, deixa. Tá caindo toda hora. E a questão, né, tu vê aqui no versículo 9. E com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Quer dizer, o bordão fala do governo de Deus, a autoridade de Deus, o mover de Deus ali, né? Estava com ele ali. Então Moisés ali está representando o governo de Deus. O tipo da cruz, fazendo o tipo da cruz, a intercessão ali dos anciãos, né, que estavam ali com eles ali, Arão e Ur. E a gente vê outro detalhe também que eu já comentei, né, versículo 13. E Josué desbaratou Amaleque a seu povo a fio da espada, que é um tipo das escrituras, né? Entende? Então pelas escrituras, pela palavra, a gente vence, né, pela coluna. O diabo, ele fugia de né? A gente vence pela coluna de fogo, pela direção da coluna de fogo e da nuvem, que é o espírito, tipo do espírito também. Né? E a coluna de fogo, tipo da palavra. Né? A gente já comentou isso aqui. Quando a gente está discernindo bem a situação,
estou discernindo bem para onde que eu estou caminhando, é o Espírito. Não é o Espírito que está conduzindo. Tu está vendo bem claro. Você está vendo escuro, não está enxergando, está de noite para você. Esse cara está confuso. Então, o que vai nos guiar é a palavra de Deus. É a coluna de fogo. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, né? Amém. Amém, irmãos? Essa é minha partezinha. Deixar os irmãos fazer alguma pergunta, acrescentar. Amém? É interessante, se ninguém fala. É interessante Amém? que Fala aí. nessa questão da adolescência, né, a gente vai perceber que Moisés representa, de fato, aqui Moisés representa Cristo, né, como intercessor, ele está ali intercedendo pelo povo. É interessante que a gente vai ver também aqui a pedra, né, que mesmo Moisés, ele está sentado, né, a base dele é Cristo, né. Então, como homem, ele está sentado sobre um firmamento, que é Cristo. E na figura de Cristo ele intercede, está intercedendo ali pelo povo, né. E Josué representa a liderança espiritual. É interessante compreender essa questão da liderança espiritual, né? Porque o bordão, o cajado representa o governo, né? Então, quando o governo está para baixo, vamos dizer assim, né? Você vê que a carne está, mas quando o governo está no seu devido lugar, né? Quando a gente compreende o governo espiritual do Senhor, não é nenhuma questão aqui de presbitério, é a questão do governo, dos irmãos compreender o governo do Senhor, né? O encabeçamento de Cristo, né? E a liderança espiritual é importante, né? Esse é um assunto da adolescência mesmo, né? Que é muito comum do adolescente ser a rebelião, né? Às vezes a gente vê alguns irmãos assim, né? Os irmãos, de fato, na adolescência espiritual, que alguns irmãos às vezes lêem um pouquinho mais, aí já começa a achar que tem que entrar onde não tem que entrar, que tem, né, que já sabe um pouco mais, é comum entrar soberba, né, a soberba espiritual, né, e a gente precisa de fato compreender essa questão da liderança espiritual, né, quem o Senhor coloca, né. O Dino, em uma ministração dele, quando ele veio aqui estabelecer presbítero, ele estava falando sobre a igreja precisa aprender a reconhecer aqueles que trabalham, né? Rogo, pois, irmãos, que reconheçais. Às vezes tem irmãos servindo, mas os irmãos eles não prestam atenção naquilo ali, não reconhecem. E nós temos que aprender a reconhecer aqueles que estão trabalhando no nosso meio, porque quando a gente fala de liderança espiritual, é um trabalho que quem está trabalhando, quem está de frente, não vê o Senhor, está ali por causa do Senhor. Porque se você olhar humanamente, é um trabalho ingrato. Você serve os irmãos. Ainda que quem serve não serve pensando nisso. Mas às vezes os irmãos que você está servindo, eles não reconhecem. Né? São os primeiros a dar uma paulada, são os primeiros a puxar. Joga a pedra, né? A pedreira Isso é por quê? Porque não existe da parte da igreja maturidade para reconhecer que aquilo ali é um serviço. Não fala assim, esse irmão aí está querendo aparecer aqui, está querendo ficar sobre mim. Ninguém está sobre mim, Deus está sobre mim. A gente não é comum encontrar isso? Sim. É comum encontrar isso. Mas a Bíblia fala que esse serviço, os irmãos vão prestar conta. Né? Quem faz o serviço de Josué vai prestar conta. Porque também é muito fácil, né? Falar, irmão, aqui, olha, aqui na Praça Seca é a Marcele e sou eu. É facinho falar isso. Agora, quando o negócio pega, aí tu vê se é a Marcele e você mesmo. Porque né, não é uma questão de posição, né? Na igreja não tem posição, não é uma questão de posicional, é uma questão de serviço, né? E reconhecimento. Né? Então é interessante que compreender a liderança espiritual é importante. A autoridade ela é espiritual. Né? E você vê que é um colegiado. Antes o povo não estava vendo, né? Antes ali o povo não estava vendo, não tinha água e o povo estava acusando Moisés. Mas logo no capítulo 8 já aparece Moisés, já aparece Josué, já aparece Ur, já aparece Arão. É um colegiado, como o Edson fala, né, Edson? E a questão é sempre multiplicar. Tem que multiplicar. E na estação seguinte a coisa multiplica mais ainda. Porque não é com poucos, são com muitos. Né? Você vê que o Moisés fala, olha, Josué, escolhe pessoas aí. O próprio Moisés poderia ele mesmo escolher. Mas Josué já delega, né, para Moisés. Moisés, escolhe homens aí, né? Ele fala que é homens para batalha. Escolhe aí. Josué escolhe aí, homens para batalha. Então existe um reconhecimento de serviço,
Né? Obviamente, aqueles que se submeteram a Josué reconhecem o serviço de Josué também, né? A liderança espiritual que Josué tinha, né? Porque Josué estava sendo treinado por Moisés. Né? Existe uma questão de passagem geracional. Então, assim, parece que não, mas essa cena aqui, né, que nos é apresentada de Amaleque aqui, ela é muito rica. Tem muitas lições aqui que a gente pode tirar. Por isso que eu estava falando que é interessante a gente não correr nessa coisa, porque tem muita coisa aqui que a gente pode tirar aqui. São lições muito boas, né, de submissão, de serviço colegiado, né, de compreender a direção do Senhor. Porque quando a gente fala, né, de compreender a direção do Senhor, às vezes é muito místico. Fica muito, irmão, nós temos que compreender a direção do Senhor pra gente aqui na Praça Seca. Isso é muito místico. Mas o Evangelho, a gente precisa colocar isso com prática, né? Compreender de fato onde o Senhor quer que a gente... E aí, né, está submisso aos irmãos nos seus serviços, né? Cada irmão que tem um serviço, ele é uma autoridade naquele serviço. Nós temos que nos submeter, né? Se tem aqueles irmãos que apacentam, nós temos que nos submeter. Ainda que o cuidado é mútuo, né? O cuidado é mútuo, mas tem aqueles irmãos que têm aquela percepção de indicar, né, irmão? Olha, precisamos visitar fulano de tal, assim, tem a questão da palavra. Então, cada um no seu serviço, né? Tem um serviço, tem comer junto. Aí tem aqueles irmãos que você levanta para, né, fazer a questão administrativa. Tem que submeter em todos, cada um no seu serviço. Tem aqui, olha, a ceia, o irmão José aqui, a gente vai subir todos os serviços, os irmãos têm autoridade no seu serviço. E os serviços precisam multiplicar. A maturidade da igreja está nessa questão da multiplicação do serviço. Estava falando da vez passada. A palavra, de fato, graças ao Senhor, na Praça Seca, a palavra ela tem sido bem abundante, graças ao Senhor por isso. Mas a palavra tem que gerar em nós, né, uma resposta. Nós temos que responder a palavra, corresponder. Né, porque senão a gente fica acadêmico. Aqui, né, falando muito, é muito legal. É uma sala de aula. É uma sala de aula. O Evangelho não é, né, Edson? Vai. Prático. É prático. O Evangelho nos leva para o serviço. Nós temos que servir. Sim. Nos chama uma responsabilidade. Porque senão daqui a pouco o Senhor, peraí, não, o negócio aqui tá dando errado. Vou mandar o Senhor começa a trabalhar. Ele mesmo começa a trabalhar, tu não quer não, então toma aqui fogo aqui, toma um negócio ali. E o Senhor vai revirando o bolo, revira o bolo e tal. Entendeu? Então, assim, muito bom essa parte aqui, é muito boa. Amém. Você vê, né, que como você falou, né, Josué, primeiro ele fala para Josué escolher homens ali, né? Então não vê que não foi com todo o povo, tinham homens que estavam preparados ali para a guerra. Estar preparado para a guerra é um sinal de maturidade. Né? Então Josué separa ali aquela parte do povo ali que os irmãos, lógico, está mais maduro, né? Esse é um ponto. Né? Como o irmão falou, outro assim interessante, como a Gabriel está falando do serviço, né? Que fala que Arão, versículo, acho que é 12. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por baixo dele. E ele nela se assentou, né? É o tipo de Cristo ali, sentado em Cristo na rocha, né? Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Quer dizer, tinham irmãos ali também, um de um lado dele e outro do outro, Arão e Ur, ajudando a sustentar ali, né, eles em oração ali, o povo ali. Outra coisa aqui, para mim estar também deixando os irmãos falarem também, é que ele, versículo 15, e Moisés edificou um altar, ele chamou, o Senhor é minha bandeira. Amém. Né, Jeová Nissi, isso é interessante, que agora eles aprenderam isso aqui é muito significativo, Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, porque a bandeira é aquele que é a vanguarda, então agora eles aprenderam que nessa guerra, nessa luta, nessa batalha, o Senhor tem que ir na frente. O Senhor é o general de guerra. Né? Ainda que eles estejam ali na peleja, mas o Senhor é a minha bandeira, ele é o Jeová Nissi. Então essa é a lição deles aqui. Ele levantou um altar, foi consagrado, né, ao Senhor e chamou o Senhor é a minha bandeira, ou seja, o Senhor porque o Senhor ele tem que ser a nossa vanguarda, ele tem que ser a nossa retaguarda. Ele tem que ir na nossa frente, ele também tem que ir atrás, né? Se ele não vai na frente, ele não vai atrás. Ele tem que ser o nosso escudo, o nosso broquel, né? A nossa confiança tem que estar nele. Então a gente vê que lá em cima eles tinham dúvida, será que Deus está quando não tinha água, né? Será que Deus está no nosso meio?
Mas agora não, agora o Senhor já é a bandeira que termina aqui, o Senhor é a nossa bandeira. Reconhecendo que o Senhor, ele é a vanguarda e a retaguarda do povo. Amém? É interessante que no momento da dificuldade a dúvida sempre vem, né? Eu sempre me lembro do João Batista, né? Pergunta se ele realmente é o Cristo ou se eu espero o outro. Porque estava vivendo um momento difícil, né? E a dúvida já apareceu. Já não tinha mais certeza de que realmente ele era o Cristo. Crise Aí, acho que uma crise lá. sempre me chama atenção isso. No momento da dificuldade, começa a aparecer um monte de coisa. Aparece dúvida, aparece um monte de dificuldade mesmo. Para não crer, né? Trazer incredulidade realmente. Quando os irmãos falaram nessa questão do aspecto Aqui para mim agora, eu vou ser o cameraman. no aspecto da adolescência, eu lembrei daquele episódio de Coré, né? Pessoas que estavam ali e começou a surgir um motim, né? Para que eles também pudessem fazer aquilo que estava sendo feito. E eles se colocaram contra os irmãos que estavam ali de frente do povo, né? Ou seja, eles queriam fazer um serviço que não era deles, no sentido assim, negativo, né? Eles, a ponto do Senhor matar uma turma ali, por causa que eles se colocaram contra o Senhor. Aí eu lembrei também no aspecto positivo quando Paulo ele escreve a Timóteo. Ele fala, agora você vai transmitir isso a homens fiéis e idôneos. Para levar adiante aquilo que o Senhor fez. Né? Quando Josué fala para Moisés delegar algumas funções, eu lembrei dessa escritura. Porque o Senhor, ele conta conosco. Mas precisamos ser responsáveis, né? Com aquilo que nós recebemos. E o Senhor, ele espera algo de nós. Ainda que ele pode fazer só, mas ele tem todo um prazer de fazer conosco, né, com a igreja. Amém. A igreja agora ela é coluna e firmeza da verdade. Quando ele, de novo, ele escreveu na Timóteo, ele fala, para que saibais como andar na casa de Deus, que é a coluna e firmeza. O baluarte, aquela que proclama. Então, quando falou da adolescência, né, dessa crise, né, de identidade, né, não sei quem eu sou, não, tu é isso, tu é aquilo. Aí você, pelo fato de conhecer um pouco as coisas, você se acha até o suficiente e você fazer um serviço de um irmão ou substituí-lo. Mas o Senhor, ele distribuiu o dom no corpo de Cristo. Amém. E quando Coré, né, Datã e Abirão, né, ele se levanta contra Moisés, porque eles entendem que aquilo que Moisés estava fazendo, eles também podiam fazer. Mas o serviço não estava com eles. Eles poderiam ser um colaborador, junto com o Senhor. Né? E assim somos nós também. Eu creio que aquilo que o irmão, que o Edson fala, né? A gente já ouviu tantos anos, tantas coisas. Mas eu creio que é o Senhor, né, nos dando um depósito, não para ficar para nós mesmos. O Senhor está transmitindo para que haja uma fidelidade nossa. Amém. De levar adiante aquilo que ele começou a fazer. E a guerra, né, a guerra do Amaleque vai continuar. Né, porque a gente está nessa luta até que Cristo seja formado. Então é interessante isso. Amém. Lembra que tem uma parte que o irmão Cláudio falou de começo, não me lembro bem aonde. Mas de começo o Senhor nem permitia que a gente visse a guerra. Permitia passar por fora. Porque não tinha maturidade ainda. Mas depois ele já permite, como aqui ele já permitiu a primeira guerra, o povo tá, né? Aí já chama o povo para a guerra. Aqui ele já tem uma maturidade e é selecionado os que já têm uma maturidade para a guerra. Mas antes não tinha. Amém. Ele só não permitia ver. Amém. Mais alguém? Mais alguém? Tá bem explicado. Ficou bom, né? Muito bom. É bom porque como o Cláudio tinha passado correndo, né, da outra vez, até, Cláudio, quando tiver outra estação que você perceber que é desse nível aí, tenta ir devagar, tá, cara? Se for 2, 3 partes, tenta ir uma. Porque a gente não tá correndo, né? A gente não tem metas aqui de. A gente não tá com metas. E é bom, o máximo que a gente puder dissecar do assunto, Sim. é muito bom, porque é pro nosso proveito mesmo, né? Amém. É pro dia a dia, né? A gente tá aqui. É aquela questão daquele animal que tem 2 estômagos. São 4 estômagos, né? São 4. São 2 ou 4, já não lembro mais. O que rumina. Eu tenho Não, a gente tem 2. 2. A gente tem 2 estômagos, né, Sofia?
são 2 estômagos. Eu não lembro mais. Eu sei que o animal que rumina, ele tem mais. Se eu não me engano, é 2 ou 4. A gente precisa comer e ruminar, né? No camelo. Quase correr. Camelo acho que tem mais de 1, 2 ou 3, 4, sei lá. Camelo. Então, assim, a gente precisa ruminar de fato. Pra tirar o nutriente adequado, né? Edson? Não, né? Porque, às vezes, tu viu, o Cláudio já trouxe outros pontos aqui interessantes. Assunto muito rico pra gente correr assim. É porque quando tu vê que a gente fala, ministra, né? Aí tu fala várias coisas. Aí depois, às vezes depois tu vai pra casa, aí vem um monte de outras coisas no mesmo assunto. É isso aí. E o assunto ele vai jorrando a água, o senhor vai falando. É porque são muitos detalhes, né? Muitos A gente detalhes. estava comentando aqui mais cedo que, tipo assim, você pega essas 42 jornadas. Se você pegar ali o estudo mesmo, cara, é muita coisa. Então, assim, não tem como você dissecar o assunto numa comunhão, numa reunião. Por isso que é importante isso que ele está falando, porque tem estação que é pequenininha, né? Mas tem umas que... Essa que vai vir 2 agora, capítulos, 3 capítulos. Sinai é enorme. Então, assim, são detalhes que tem que ser observados. Nessa questão da pedra, que Moisés coloca uma pedra para ele sentar. Né? E Paulo aos Coríntios, lembra? Lancei o fundamento com a Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento. Ele está falando lá de Moisés, aquela pedra que ele sentou, né? Que é uma figura de Cristo. E só a partir daí ele pode avançar, porque ele está fundamentado. Então a igreja, né? Ela precisa estar fundamentada em Cristo. Amém. Então são detalhezinhos que a gente precisa não ter pressa, desfrutar da vida da palavra mesmo. É que nem o alimento, se você comer muito rápido, você não vai absorver todos os nutrientes. A palavra é a mesma coisa. Se você passa rápido, você vai ficar, né, não vai desenvolver. E a Escritura, espiritualmente, ela nos faz desenvolver o espiritual, o homem espiritual. Muito bom. Vou pesquisar aqui do histórico, peraí. Amém. Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então vou estar encerrando. Aqui vamos estar orando, né? Amém?